Bom dia, gente. Ah, essa aqui é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Eu não tenho muito bem certeza qual é a semana que eu vou distribuir essas aulas, eu tenho que conferir o calendário com calma. Em todo caso, a gente está começando o segundo bimestre e aí a gente está começando a estudar as garantias processuais. Eu ainda não sei quantas dessas aulas vão ser presenciais, quantas delas vão ser virtuais, mas por alguns cálculos que eu fiz, eu resolvi gravar essa aula logo para deixar disponível para vocês. Eu tenho a impressão que eu não tenho aulas ainda para todo o conteúdo. Eu estou gravando essa aula no mesmo dia que eu gravei o vídeo de atualização da faculdade. Se tiver alguma mudança, eu gravo novos vídeos de atualização. Não tenho muito bem certeza. Ah, eu vou ver como é que foi a recepção daquele vídeo de atualização e, eventualmente, se a gente reparar que as nossas aulas, que as nossas avaliações de segundo bimestre precisam ser online, a gente não sabe ainda. Eu pretendo fazer um arquivo em PDF explicando como eu fiz no primeiro bimestre e fazer um vídeo com os pontos principais do, do arquivo. Mas a gente vê como é que isso fica. Acho que isso agora não importa muito. Bom, eu dividi as nossas garantias, nossas aulas de garantias processuais, em três partes. Uma parte para discutir o devido processo legal, uma parte para discutir as garantias do processo penal e, finalizando, os remédios constitucionais. Eu vou tentar gravar vídeos um pouco mais curtos para ver se fica um pouco mais fácil para vocês. Uh, eu no primeiro bimestre eu tentei gravar vídeos pensando em temáticas e aí alguns vídeos ficaram longos. A ideia era que vocês pudessem assistir o vídeo mais de uma vez e teriam um tema todo unido e todo em conjunto. Eu acho mais fácil ver vídeos longos sobre temas do que ficar vendo 10 vídeos sobre o mesmo tema. Em todo caso, estou tentando uma coisa diferente, depois me deem um feedback do que é melhor, do que é pior, que eu tento me adaptar ao que for melhor. Devido ao processo legal, e aí a gente não está pensando em um princípio, a gente não está pensando em uma garantia, a gente está pensando num guarda-chuva de garantias. A Constituição prevê o princípio do devido processo legal expressamente no artigo 5º, inciso 54, que fala que ninguém será privado das suas liberdades e bens sem o devido processo legal. E isso acaba sendo uma mega garantia, um mega princípio. Dentro do processo legal, várias outras previsões acabam se incorporando. O princípio não é novo, não é originário do Brasil. Quando a gente pega a Carta Magna, na Inglaterra, uma das primeiras previsões de direito que remota ao século XII, se a minha memória não falha, já havia a previsão do devido processo legal e ele se dá na compreensão que não adianta nada direitos serem garantidos se não houver um mecanismo para a garantia desses direitos. Não adianta nada a gente ter liberdade de locomoção se não houver uma necessidade de comprovação, um mecanismo para que essa liberdade seja garantida. Nisso, o devido processo legal ele tem uma série de questões importantes. A primeira delas, ou pelo menos uma das consideradas bem, uma das consideradas mais importantes, é que não se pode excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Como eu já conversei com vocês, isso aqui possibilita a nossa compreensão do ativismo judicial. Por quê? Porque a gente está falando que compete ao judiciário a proteção dos direitos e garantias fundamentais, seja com uma violação já tendo ocorrido, seja previamente a essa violação.
Eu não gosto muito de fazer a distinção entre ativismo e protagonismo judicial. Para mim, é basicamente a mesma coisa. Eu costumo usar os dois termos como sinônimo. Na verdade, eu não costumo usar o termo protagonismo. Eu costumo usar o termo ativismo. E o que eu quero dizer com ativismo? Ativismo judicial não é um conceito fácil, não é um conceito pacífico. Muitos doutrinadores vão usar essa terminologia sem uma conceituação muito clara. O próprio processo de conceituação não é fácil. Mas nos Estados Unidos isso é estudado há algum tempo já. É, Autores americanos dividem a atuação do judiciário em três modelos. Você tem um modelo clássico, que é o juiz boca da lei. Você tem o segundo modelo, onde a possibilidade de interpretação já é atribuída ao juiz, mas não a possibilidade de criação de norma. E aí você tem esse terceiro modelo, que nos Estados Unidos começou na década de 50, que é a capacidade de efetivamente o judiciário afetar e impactar políticas públicas e fazer controle de constitucionalidade de políticas públicas que não se limita ao controle negativo, mas sim a um controle positivo. E aí o que eu quero dizer com esse controle positivo? O judiciário ele não vai se limitar a falar essa política pública está errada, façam uma nova. O judiciário fala, essa política está errada, vocês precisam fazer uma nova. Até que a nova seja feita, vai funcionar assim. É esse vai funcionar assim que muitas vezes é atribuído esse caráter ativista ou protagonista da atuação judicial. Eu não gosto muito do termo protagonismo, eu prefiro o termo ativismo, porque repara, o conceito que eu estou usando, e é um conceito discutível, ele afirma que a partir do momento que o judiciário se mete em políticas públicas e altera a política pública, ele está sendo ativista. Não importa se a alteração do judiciário está certa ou errada. Certo e errado é um quesito diferente. O que importa é que, nesse contexto, essa atuação é uma atuação diferenciada. É uma atuação que não é a mesma atuação de você mandar prender alguém ou mandar soltar alguém. Eu gosto desse conceito justamente porque ele separa do ativismo judicial a discussão de certo e errado. O judiciário pode, portanto, tomar decisões ativistas boas ou tomar decisões ativistas ruins. Tá tudo bem. Se ele está certo ou errado, isso é a teoria da decisão, que o ativismo faz parte, mas não se limita a isso. A teoria da decisão é mais ampla do que a discussão de ativismo, e para a gente saber se a decisão foi certa ou errada, a gente precisa ter uma base da teoria da decisão. Muitas vezes, quando o termo protagonismo é usado, e vocês vão ver alguns autores que vão falar que o judiciário não deve ser ativista, mas deve ser protagonista. Basicamente, o que esse autor está falando, na maioria das vezes, existem exceções, mas eu já tive discussões assim, inclusive com colegas meus de mestrado, de doutorado, tanto no meu mestrado quanto atualmente no doutorado. Se a postura é uma postura ativista, ela é ruim, se ela é protagonista, ela é uma postura boa. Eu acho essa divisão uma divisão idiota. Se a decisão é boa ou ruim depende da teoria da decisão que a gente está aplicando e da situação em concreto. A decisão ela é uma decisão ativista se ela está afetando políticas públicas e se o judiciário está tomando para si decisões que tradicionalmente não seriam dele. E aí a gente pode discutir se a decisão do judiciário foi certa ou errada, conforme os critérios adotados. Trouxe para vocês é, o exemplo de uma decisão super recente. Quando eu digo super recente, ela aconteceu durante a quarentena já, que o Ministério Público entrou com uma ação contra o governo federal sobre a pandemia. Especificamente, o Ministério Público entrou com uma ação discutindo
é, que o governo Bolsonaro não poderia suspender o isolamento horizontal em detrimento, né, e substituí-lo pelo que seria o isolamento vertical, enquanto não houvesse um consenso científico ou uma posição científica razoável que o isolamento vertical fosse a melhor política. E aí a discussão tida é uma discussão que o posicionamento do governo tem que se aliar com as melhores práticas da ciência, conforme compreendidas no mundo naquele momento. O governo não pode adotar uma postura que a ciência ainda não chegou a dados para isso. E o Ministério Público, inclusive, solicitou que fosse proibida a liberdade de expressão do Bolsonaro quando ele incentiva as pessoas a saírem de casa, e que esse tipo de medida estaria violando isso e ele, enquanto chefe de Estado, não poderia adotar essas posições enquanto não houvesse um posicionamento científico favorável. O ministro, a Advocacia Geral da União respondeu a esse processo do Ministério Público. A resposta dele era que o Bolsonaro estava atuando dentro desse consenso científico e tomando uma série de medidas de acordo com o consenso científico, inclusive pela figura do ministro da Saúde. Então, a ação não teria por que existir. E aí eu trouxe ela para vocês e ela é interessante porque o ministro Alexandre de Moraes reconheceu que, conforme as informações da AGU, toda a postura do governo federal foi de acordo com o consenso científico, que o Bolsonaro está falando, mas as falas dele não se materializam em ações, mas, e ele abriu essa possibilidade na decisão, se o Bolsonaro começar a tomar posturas contrárias a esse consenso científico, então se o Bolsonaro quiser forçar um isolamento vertical antes da ciência considerar o isolamento vertical uma medida adequada, caberia sim ao judiciário tomar uma posição com relação a isso e caberia sim ao judiciário, se fosse o caso, inclusive proibir essa medida declarada inconstitucional. Repara, essa possibilidade, esse reconhecimento que cabe ao judiciário controlar a conveniência e oportunidade de atuação do presidente da República, se essa conveniência for contrário à compreensão científica, é uma decisão clara e classicamente ativista. Se esse ativismo for bom ou ruim, a gente precisa julgar conforme o caso. Nesse caso concreto, a decisão é uma decisão boa, porque na verdade a grosso modo nada foi decidido. E o que eu quero dizer com nada foi decidido? A partir do momento que a Advocacia Geral da União afirma que o Bolsonaro está seguindo os critérios científicos, a decisão não foi uma decisão no sentido de o isolamento horizontal não pode ser impedido. Foi mais um lembrete ao executivo que ele não pode tomar a decisão que ele quiser e bem entender que ele precisa se pautar pelos ditames da ciência. E se pautar pelos ditames da ciência, de acordo com qualquer teoria da decisão que vocês quiserem, é uma boa decisão. É controle de arbítrio do Poder Executivo, não há nada demais até aqui, nenhuma dor de cabeça. Se, e como eu falei, eu estou gravando esse vídeo no dia 10 de abril. Eu não tenho certeza quando vocês vão ver esse vídeo. Pode ter mudado até lá. Mas basicamente o que o STF falou aqui é que se houvesse um decreto forçando o isolamento vertical em detrimento do isolamento horizontal, eles tomariam uma medida veemente com isso, seguindo o consenso científico. Como não tem o decreto, nenhuma decisão relevante foi tomada. É um bom caso para entender o que é ativismo, porque o judiciário está deixando claro que ele
pode entrar em políticas públicas, e isso é o que o Stephen Powers e o Stanley Rothman, dois autores americanos, definem como ativismo judicial na esteira de vários estudos americanos sobre isso. O Christopher Wolff é um dos maiores estudiosos nos Estados Unidos sobre as fases de atuação do controle de constitucionalidade realizado pela Suprema Corte Americana. Nesse contexto, o Powers e o Rothman vão no mesmo caminho. Esse livro, na verdade, é um livro muito interessante, não tem tradução para português, mas quem gosta dessa matéria e quer discutir ativismo judicial, esse livro é um livro muito bom. Eu não tenho a versão mais atualizada dele. Estou, inclusive, curioso para comprar. Mas, enfim, é uma referência bibliográfica que vale a pena para quem se interessar. Continuando, ninguém vai ser processado senão pela autoridade competente e não há juízo ou tribunal de exceção. Nada demais até aqui. A decisão sobre quem vai julgar quem tem que ser uma decisão prévia. Quando você comete um crime, não pode ser selecionado um juiz especial só para te julgar. Tem que haver regras gerais que permitam isso, tem que haver uma autoridade competente prevista na lei para isso. Falar que ninguém é processado senão pela autoridade competente e que não há juiz ou tribunal de exceção são dois lados da mesma moeda. No fundo, são duas formas de falar a mesma coisa. O Estado não pode fazer juízes ou tribunais de exceção porque ninguém pode ser processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Nesse sentido, os julgamentos de exceção mais historicamente relevantes são os julgamentos de Nuremberg e o julgamento de Tóquio. Então a gente está falando aqui dos julgamentos, especificamente depois da Segunda Guerra Mundial, dos regimes nazistas e dos regimes simpatizantes ao nazismo. O exemplo é um exemplo interessante porque explica bem por que tribunais de exceção não são permitidos. Porque tribunais de exceção são tribunais de condenação. Independentemente do que o governo nazista fez à época, o que ele fez era legal. E bem ou mal, o julgamento de Nuremberg, a principal tese de defesa dos advogados nazistas era uma tese relativamente simples. Quando eles atuaram dentro da lei, não havia crime. A exigência de punição com um crime sendo criado depois do fato viola uma série de preceitos tradicionais do direito e as pessoas foram condenadas mesmo assim. Os advogados tinham razão com relação a isso. Foi-se criada uma defesa justnaturalista de que determinadas normas eram tão injustas, mas tão injustas, que elas deveriam ser desobedecidas, e nesse contexto o regime nazista era tão injusto, mas tão injusto, que ele deveria ser desobedecido. Isso acabou prevalecendo durante ambos os julgamentos, mas não é a postura mais tradicional que a gente adota. Se eu me lembro bem, eu não lembro se é um filme, se é uma minissérie, eu acho que é uma minissérie, tem uma minissérie no Netflix sobre os julgamentos de Tóquio, que mostra bem isso, mostra como alguns juízes já estavam predispostos a condenar antes mesmo do julgamento começar, porque a realidade é que eles estavam condenando quem tinha cometido crimes contra a pátria deles, num julgamento, num juízo de exceção pós uma guerra. Esse é o risco, esse é o perigo, e é para evitar isso que a gente proíbe. Em todo caso, continuando, e nessa mesma linha, só poderá ser restringida a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou interesse social o exigirem. E aí eu quero destacar para vocês que essa lógica ela é a mesma. Por quê? O que a gente está discutindo aqui, quando a gente fala no devido processo legal, a gente está controlando a atuação do Estado. A lógica daqui é o Estado pode abusar ao executar certas medidas,
E como ele pode abusar ao executar certas medidas, a gente vai controlar e evitar esse abuso através do devido processo legal. A estrutura de pensamento é essa. O problema é que em certas situações, para preservar direitos das partes, pode ser necessário que uma decisão judicial não seja pública. Então a gente está falando, por exemplo, que uma menor de idade está sendo usada pela família como um joguete no meio de um processo familiar que está sendo extremamente traumático. Para proteger a menor, a gente vai transformar esse processo de família num processo de publicidade restrita. E aí vem um detalhe, que às vezes as pessoas ignoram. A restrição da publicidade só se justifica enquanto o processo está tramitando. Quando ocorre o trânsito em julgado, ela não é mais necessária, porque a privacidade da parte já foi respeitada. E aí o processo se torna público. E aí vocês me perguntam, mas professor, se esse processo é um processo tão íntimo, que lida com questões familiares e que pode, por que se torna público? Porque o interessante aqui é controlar a atuação do juiz, e juiz enquanto representante do Estado. A razão pela qual a publicidade se faz necessária era para que a gente possa verificar se, neste caso concreto, o juiz, ao decidir, tomou a decisão correta, ou se a decisão judicial violava algum direito. E esse controle é um controle que não precisa nem deve ser feito só pelo judiciário. Porque, é claro, se houve uma violação de direitos, o próprio mecanismo recursal pode fazer essa correção. O problema é que a gente tem que reconhecer que mesmo o STF pode errar. E esse controle de legitimidade de decisão é feito pela doutrina. Então a gente precisa tornar a decisão pública para que a doutrina possa verificar se a aplicação foi correta. E sendo correta, joia, está tranquila, a pessoa fez o trabalho dela. Sendo errado, a crítica deve ser feita. Tranquilo? Joia? E além disso, a todos é assegurado a, a razoável duração do processo. E aí a gente tem o direito da celeridade processual. Processos não são feitos para durarem para sempre, nem devem durar para sempre. Por isso, portanto, é necessário e é assegurado a razoável duração do processo. Reparem que aqui o processo não deve ser rápido. O processo só não deve ser moroso. E por que eu falo isso? O direito tem o seu tempo. E o tempo do direito não é tão rápido, muitas vezes, quanto a gente gostaria. A melhor forma e o melhor exemplo que eu tenho para dar isso para vocês é quando a gente está pensando num julgamento de um crime. A população quer que a pessoa que foi acusada seja condenada o mais rápido possível. O direito não, porque o direito não quer a condenação. A função do direito nesse contexto é garantir o devido processo legal e garantir a devida tramitação processual. Nesse contexto, a gente precisa de um tempo para que os direitos do acusado sejam respeitados. Então, assumindo que há uma prova, essa prova tem que ser contrariada em juízo. E a defesa tem que ter a possibilidade de verificar se aquela prova foi obtida pelos meios legítimos em juízo. Isso é o tempo do direito, que não é exatamente um tempo rápido. Só que quando a gente está falando do devido processo legal e está discutindo a razoável duração do processo, o que a gente está falando é que uma medida que tenha caráter protelatório, ou seja, um advogado que sabe que vai perder, mas que entra com um recurso só para ganhar tempo, esse recurso só para ganhar tempo deve ser combatido. E aí, a discussão da razoável duração do processo, ela é uma discussão que ganha duas dimensões diferentes.
têm que ser feitas, porque em alguns casos não dá para diferenciar direito e política, gente. Infelizmente, em alguns casos não dá para diferenciar direito e política. Quando a gente fala na devida duração do processo, a gente tem uma série de políticas que violam isso. Sejam políticas públicas, sejam políticas processuais, que muitas vezes as pessoas não têm interesse em alterar. Então, por exemplo, dependendo do processo em que a União seja como parte, é obrigatório o recurso. E aí você vai ter recursos, perdeu, o processo foi perdido, e esse recurso está sendo usado com um caráter protelatório. Então, para atrasar o pagamento, muitas vezes de uma indenização, a União recorre sempre. E aí você tem casos que a jurisprudência do STF é uma jurisprudência que está super consolidada. Você tem casos que a jurisprudência dos tribunais superiores segue a jurisprudência do STF e continua tendo recurso, e continua tendo muito recurso, porque a União obriga esse recurso para protelar o pagamento. Você tem situações de direito ambiental, por exemplo, que grandes empresas poluidoras entram com recursos protelatórios. E a empresa não quer que esses recursos protelatórios acabem, porque ela quer continuar usando isso para ganhar tempo, para empurrar com a barriga, para poder continuar fazendo o que está fazendo. É necessário, e isso é verdade, uma grande reforma do nosso mecanismo processual. E uma reforma que aumente a celeridade e que impeça recursos abusivos. O problema é que quando isso entra na mídia, normalmente a gente está discutindo uma reforma disso no processo penal para acelerar o cumprimento de pena no processo penal. E aí a gente está fazendo isso quebrar para a parte mais fraca. É necessário reformas no processo penal? Com toda certeza. É necessário aumentar a celeridade no processo penal? Com toda certeza. Mas esse aumento de celeridade não é necessário só na área penal, a área civil e muitas vezes a área administrativa tem tanto ou mais problemas. E a aceleração no processo penal em particular tem que tomar muito cuidado com a preservação de direitos. Uma crítica que foi feita, eu não sei se vocês se lembram, a gente vai falar disso na próxima aula, mas eu não sei se vocês se lembram quando houve a possibilidade de prisão em segunda instância, uma juíza trabalhista aqui do Espírito Santo decidiu que já que o cumprimento de pena pode ser dado com a decisão em segunda instância, uma desembargadora no caso, ela exigiu imediatamente o pagamento de uma indenização trabalhista. E ela foi muito criticada. Ela foi muito criticada porque não seria necessário fazer aquilo, havia mecanismos diferentes, processo penal e processo de trabalho não são a mesma coisa. E assim, muitas das críticas, eu não estou falando que são todas assim, mas muitas das críticas era: o trabalhador vai pegar o emprego, o trabalhador vai gastar o trabalhador vai receber a indenização, o trabalhador vai gastar o dinheiro, e se essa decisão for reformada no futuro, e tem possibilidade de reforma, a empresa não vai ter como receber. Esse é o mesmo argumento para as pessoas falarem que a prisão não deveria ser feita em segundo grau, porque uma pessoa presa não vai ser solta. E mesmo que a prisão seja considerada errada, o tempo que ela ficou presa não tem como ser reposto, não tem como ser devolvido. E aí eu vi colegas advogados, artigos científicos nesse sentido, fracos, dizendo que a decisão era uma decisão errada porque uma coisa é a liberdade e outra coisa é a propriedade. E uma coisa é a liberdade e outra coisa é a propriedade. A liberdade deve ser mais preservada do que a propriedade, ainda mais no caso de uma indenização, ainda mais uma indenização de cunho trabalhista, que tem caráter alimentício
que muitas vezes têm caráter de subsistência. Você autorizar uma empresa a demorar no julgamento, falando que para ela não pode, mas para o preso pode, isso é uma contradição dessa discussão. Claro, não foi o único argumento contrário, alguns argumentos são interessantes. Eu estou tentando pensar num argumento interessante, eu vou ser muito sincero, eu não lembrei de nenhum. Mas essa discussão é uma discussão que vale a pena e essa atenção é uma atenção que vocês devem ter. Cuidado quando a gente vai discutir a celeridade processual e a razoável duração do processo, e muitas vezes o que se está se pedindo não é a razoável duração do processo, é condenar pobre, é condenar acusados por crimes sem a garantia dos devidos direitos de defesa. Então a ideia não é processar rápido, a ideia é processar num tempo razoável para garantir os direitos de defesa e garantir a efetiva punição e o efetivo cumprimento de pena. Quando essa discussão se limita a uma reforma penal e não entra na discussão civil, não entra na discussão trabalhista, essa discussão está perdendo o foco dela e está ganhando um foco que é amplamente criticável. Continuando aqui, eu chego no último tema que eu quero discutir com vocês hoje. Vocês já sabem disso, vocês estudaram isso em ED, eu estou só relembrando. A lei não pode prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Isso aqui é fácil. E por que que é fácil? Porque é uma coisa que vocês já estudam. Se vem uma lei nova, ela não pode afetar nem o direito adquirido, nem o ato jurídico perfeito, nem a coisa julgada. A lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela tem uma previsão um pouco mais detalhada do texto constitucional, explicando para a gente o que são cada um desses elementos. Eu vou deixar o direito adquirido para depois. Ato jurídico perfeito é fácil, é um ato que já se realizou e que cumpriu as regras previstas na época de sua realização. Coisa julgada também não dá muita dor de cabeça, é uma decisão judicial da qual não cabe mais recurso, seja porque não há mais recurso, seja porque o prazo recursal expirou, tanto faz em ambos os casos a coisa julgada. E aí a gente tem, eu estou reparando agora que as coisas não estão batendo, acontece. E aí a gente tem o direito adquirido. O direito adquirido ele é o conceito mais difícil de ser absorvido por esses três. O que é direito adquirido? Vamos lá, vamos começar pela definição da Lind, e aí depois a gente vai começar a discutir um exemplo clássico sobre o tema. Considera-se adquiridos os direitos que o seu titular ou alguém por ele possa exercer, como aqueles cujo começo tenha termo pré-fixado ou condição pré-estabelecida inalterável, a arbítrio de outrem. O que é direito adquirido? O direito adquirido é um direito que você adquiriu e que você tem condições de usar. E que para a aquisição desse direito existe uma condição pré-estabelecida que não depende de você. O que a gente está discutindo aqui? Vamos lá. Ir e vir. Você não vai ter direito adquirido a ir e vir, em geral. Por que não? Porque se você deixa de ir, é um direito que não depende de outra pessoa, não tem termo pré-estabelecido. Você pode ir ou você pode ficar. Esse direito pode ser limitado, como a gente está vivendo no caso de quarentena, mas não há um termo pré-fixado que te dê acesso. Vamos supor que haja. Vamos discutir um direito bem diferente do direito
muito de ir e vir. Vamos falar de aposentadoria. Então a gente tem uma lei. Para você se aposentar, você precisa preencher 2 requisitos. Eu estou simplificando em muito a discussão. 60 anos e idade mínima de contribuição de 30. Você não pode se aposentar sem que ambos os requisitos sejam preenchidos. Joia? Repara que aqui a gente tem o exercício do direito à aposentadoria, que para que ele possa ser feito, há uma condição pré-fixada. No caso, os 2 requisitos, a idade mínima. Eu estou apontando para a minha televisão, para a minha tela de computador, no caso, e vocês não estão vendo para onde eu estou apontando. A idade mínima e o tempo de contribuição. Beleza? Vamos analisar 3 situações. Vem uma nova lei. E essa lei muda as condições, ela muda ambas as condições. Ela muda a condição da idade mínima e muda a condição do tempo de contribuição. Joia? E essa lei vai ser aprovada em 2025. Então vamos lá. Nós temos a situação de Pedro. Pedro tem 60 anos, Pedro tem 30 anos de contribuição, Pedro não se aposentou, mas Pedro pode se aposentar. E por que Pedro pode? Porque aqui, antes da nova lei entrar em vigor, Pedro já preenche os requisitos previstos na lei atual. Ele pode exercer o direito, mas ele não é obrigado, porque é um direito. Direito a gente exerce dentro da previsão de liberdade. Por outro lado, a gente tem João. João não se aposentou e João não pode se aposentar. Por que João não pode se aposentar? Porque João tem 59 anos. Apesar de João ter os 30 anos de contribuição, ele não preenche a idade mínima de 60 anos. E nós temos o nosso terceiro caso, que é o caso de Carlos. Carlos tem 60 anos, Carlos tem 32 anos de contribuição e Carlos já se aposentou. Como é que essas 3 situações e 3 situações distintas funcionam em 2025 com a nova lei? Carlos é o mais fácil. Carlos não é um direito adquirido, Carlos é um ato jurídico perfeito. A aposentadoria de Carlos, como ela foi realizada à época, cumprindo todos os regimes e ditames legais exigentes, ela se torna um ato jurídico perfeito e aí a nova lei não o altera. Perfeito? No caso de Pedro, Pedro tem direito adquirido. Pedro pode se aposentar e ele adquiriu o direito à aposentadoria. Ele só não exerceu. A nova lei não afeta Pedro. Então, se chegando em 2025 Pedro quiser se aposentar, mesmo que aqui ele não preencha esses requisitos, como ele os preencheu aqui, ele pode. Não tem problema, a lei não afeta Pedro. E a gente tem João. João não tem direito adquirido. João tem o que a gente conhece como expectativa de direitos. A expectativa de direito não garante nada. João, portanto, só vai poder se aposentar quando ele completar a idade mínima, 65 anos, e o tempo mínimo de contribuição, de 35 anos. Então, assim, eu quero destacar para vocês que existe uma diferença entre expectativa de direito e direito adquirido. Expectativa de direito não é garantida no ordenamento jurídico. Direito adquirido é. Se você não preencheu os requisitos legais e a lei mudou, você não pode exercer o direito. Eu trago um exemplo para vocês da aposentadoria e aí vocês devem estar pensando, mas tem a minha tia, prima, sei lá o quê, que não preencheu os requisitos, mas ela conseguiu se aposentar de uma maneira diferenciada. Por quê?
Porque quando a gente está falando de alguns casos que são casos que têm um impacto social muito grande, muitas vezes é criada uma regra de transição. Então, muitas vezes, a Lei 2 vai ter uma previsão especial para a situação de João, criando uma regra intermediária. Por que eu não estou discutindo com vocês essas regras de transição? Porque essas regras de transição não são obrigatórias, elas são feitas dentro de um contexto de conveniência política. Se a nova lei é constitucional e válida, ela deve ser aplicada e não há direito adquirido. Então, em teoria, se a pessoa for pro judiciário e indo para o judiciário, ela exigir uma regra de transição, ela não tem esse direito, ela não pode, sem a previsão legal, impor uma regra de transição. Mas há uma questão de conveniência política e há uma questão de popularidade, porque isso é popularidade, que muitas vezes obriga o governo, que não quer sofrer fortes manifestações, a fazer essa transição. E aí vai criar uma regra especial, isso sempre acontece com reformas de aposentadoria, mas isso não é tão comum com outros direitos. Tranquilo? Galera, eu vou encerrar a aula por aqui. Não vou falar de trabalhos, porque na minha época, na hora que eu estou gravando, sinceramente eu não sei como é que ficaram as avaliações do segundo bimestre. E na verdade, eu vou parar de falar dos trabalhos nas aulas aqui, então se a gente continuar tendo aula virtual, eu não vou mais falar dos trabalhos dentro das aulas, eu vou ou gravar, ou fazer arquivos, ou falar com os líderes sobre o trabalho. A gente vê como é que isso fica. Bons estudos para todos, galera. Até o próximo vídeo.